castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Uma alegria poder chegar até você nesse momento tão especial de Natal. Eu não sei se tu vais me assistir agora, dia 24 à noite ou dia 25, eu não sei. Mas quando fores assistir essa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus traga alegria ao teu coração, a mesma alegria que trouxe a Simeão, aquele ancião que tem sido o motivo ou tem sido o personagem que nós temos usado como fonte de reflexão para nós nesse período de Natal. Nós estamos encerrando agora, hoje, nesse momento, uma série de mensagens que tem como título "E quando o velhinho mais esquecido do Natal resolve falar". Simeão é um senhor de idade, um ancião, que de repente, quando está no final da sua vida, recebe o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido a ele que ele não morreria sem antes ver o Salvador, sem antes experimentar a salvação, sem antes receber o presente de poder ver o Salvador do mundo. E nós vimos então, na primeira meditação, na primeira reflexão, que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, ele é completamente diferente do nosso. Simeão talvez desejasse que essa promessa se cumprisse logo, mas Simeão vê o cronômetro passando, ele vê o Cronos chegando, lembrando que o tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos, e ele vê o tempo passando, ele está envelhecendo, talvez temendo a morte, e a promessa de Deus não se cumpre. E um belo dia o Espírito Santo conduz Simeão até o templo e ele lá então recebe o presente, o cumprimento da promessa. E ele vê então que o Kairos de Deus se cumpre em Jesus. Essa primeira mensagem está lá disponível no YouTube e no Facebook da comunidade. É só acessar, é só assistir e acompanhar então essas 3 mensagens. No domingo passado, nós conversamos então sobre uma outra palavra que Simeão pronuncia, que é aquilo que a gente vê na fala dele, onde ele diz: agora meus olhos viram a salvação. Ele viu o Soter que chegou. O Soter é uma palavra grega que significa Salvador. A primeira mensagem falou sobre o Kairos chegado, o tempo de Deus chegado. E a segunda mensagem, que foi no domingo passado, abordou a questão do Soter chegado, do Salvador chegado. E aí nós vimos por que nós precisamos de salvação, por que nós precisamos de um Salvador, por que nós precisamos de salvação se talvez a nossa vida nem é tão errada assim quanto a gente pensa, quanto a gente julga quando compara com outros. Nós vimos então que todos nós precisamos de salvação porque nós nascemos com a marca do pecado, com a marca da maldade no nosso DNA. E hoje nós queremos então olhar uma terceira e última fala de Simeão, quando ele aborda no final, no versículo 32, dizendo que uma luz chegou também. Eu quero ler de novo o texto que tem servido como o texto base, o texto fundamental, o texto fundante no qual a gente tem, com o qual a gente tem se ocupado nesta série de meditações, nesta série de reflexões. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32, dizem assim: Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação,
que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Queridos, Jesus está no templo com os seus pais. Nós não sabemos ao certo que idade Jesus tinha, quantos dias de vida Jesus tinha. Sabemos, contudo, que quando um menino nascia numa família israelita, e se esse menino fosse o primogênito, a família precisaria participar de 3 momentos rituais, de 3 momentos cerimoniais, de 3 momentos da espiritualidade judaica. O primeiro deles é a circuncisão, que acontecia quando o menino tinha 8 dias de vida. O segundo acontecia quando o menino tinha 30 dias de vida, que é o sacrifício pelo resgate do primogênito. Êxodo 13 dizia que todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos eram do Senhor. Portanto, fazia-se uma troca com Deus, dava-se um sacrifício em troca do filho mais velho poder ficar com a família. E o terceiro ritual, terceiro momento de culto, terceiro momento de celebração que a família israelita precisava viver, era o ritual de purificação da mãe, que no caso dos meninos acontecia quando os meninos tinham 40 dias de vida. A mãe era considerada impura até então. E no caso de meninas, esse ritual acontecia com 80 dias de vida da menina, era o dobro. Eu estou falando isso assim de maneira muito resumida, de maneira até... Estou falando isso assim de grosso modo. Cada um desses momentos cada um desses rituais precisaria ser explicado, mas não é o objetivo aqui da nossa reflexão nesse dia, nesse momento. Mas fato é que num desses 3 momentos Jesus está no templo com Maria e José. Jesus é levado ao templo e o Espírito Santo de Deus conduz então o Simeão para que ele possa chegar no templo no mesmo momento que a família está lá. E naquele momento, então, a promessa de Deus se cumpre. E Simeão pega nos braços o menino Jesus, pega nos braços aquele que é o Soter, aquele que é o Kairós de Deus que chegou, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o Salvador. Ele pega nos braços e pronuncia esse lindo cântico que nós lemos aqui, onde ele diz, inclusive, que ele pode morrer em paz. O Simeão, ele presencia, melhor dizendo, a história ou o desenrolar da história da salvação. Ele talvez não tenha vivenciado a consumação dessa história, porque quando Jesus nasce para morrer. Nós muitas vezes temos aquela ideia bonita do Natal, de que o Natal é aquele momento especial, e ele é especial. O Natal é um momento especial, não tenha dúvida disso, mas o Natal não pode ser visto em separado com a Páscoa. As 2 datas andam em paralelo, porque esse menino que nasce é o menino que nasce para morrer. Mas além disso, esse menino também é a luz do mundo, como diz Simeão. Simeão olha para esse menino e diz: eu posso morrer em paz, meus olhos viram a salvação, luz de revelação ao mundo, luz de revelação à unidade. É isso que nós queremos conversar, é sobre isso que nós queremos conversar nessa manhã, sobre essa fala de luz de revelação às nações. Quando Simeão fala que esse menino é luz de revelação às nações, nós temos que primeiro pensar sobre o que significa a luz. O que significa a luz? A luz, ela primeiro preenche os espaços todinhos. Se o ambiente está escuro, basta ligar uma lâmpada e todo o ambiente é iluminado. Segundo, a luz, no tempo especialmente de Jesus, a luz do sol, ela era muito mais do que apenas energia para as plantas, muito mais do que vitamina D para o corpo. Era também um GPS daqueles tempos. Hoje nós temos os nossos GPS, hoje nós temos os nossos aplicativos de locomoção nas grandes cidades, o Waze, por exemplo, o Google Maps e assim por diante, que a gente coloca o endereço e ele nos leva exatamente lá. No tempo de Jesus, no tempo em que o menino Jesus nasceu, o sol era
um GPS, digamos assim. Por quê? Porque o sol nascia no leste, se punha no oeste, então sabia-se para onde era o norte, para onde era o sul, e por ali se tinha também as coordenadas de locomoção daqueles tempos. Então, a luz tem uma importância muito grande na vida humana, a luz tem uma importância muito grande naquele tempo, e a luz tem uma importância muito grande também para a alma humana. Quando Simeão está dizendo que Jesus é luz para as nações, ele com isso está dizendo que em meio à escuridão desse mundo complexo em que nós vivemos, Jesus é a luz do mundo. Em meio a esse mundo complexo, em meio a esse mundo cheio de ideias, cheio de escuridão, nós vivemos a possibilidade de experimentar a luz. Jesus é aquele que espanta a escuridão, trazendo luz para a consciência humana, trazendo caminhos claros para a mente humana, trazendo caminhos visíveis para a vida humana, discernimento para a vida humana. A luz de Jesus, Jesus é a luz do mundo, ele mesmo afirma isso. Essa luz que é Jesus traz para a consciência humana a clareza que o mundo nos roubou. Nós vivemos num mundo de muitas ideias, nós vivemos num mundo de muita, entre aspas, sabedoria. Existem os gurus, existem aqueles que sabem dar conselhos, existem aqueles que são seguidos pela sua sabedoria. Nós vivemos num mundo de múltiplas sabedorias. Ok, isso não é ruim, fazendo uma boa filtragem dá para tirar coisas muito boas, é verdade. Mas no meio de tudo isso a gente vive confuso. No meio de tudo isso a gente vive perdido. No meio de tudo isso a humanidade não sabe ao certo para que lado caminhar. Porque tudo que tem sido oferecido não tem trazido para o mundo uma melhora significativa na vida, uma melhora significativa na qualidade de vida, uma melhora significativa para a humanidade. Pelo contrário, temos tido muito mais conhecimento, temos tido muito mais sábios, temos acumulado ao longo da história da humanidade muita sabedoria, muito conhecimento, muitos filósofos, muitos pensadores, mas tudo isso tem trazido, ao invés de clareza, parece que mais confusão. E aí vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Aí vem Simeão e diz: esse menino é a luz para as nações. Esse menino é aquele que veio trazer luz para dentro de um mundo escuro. Simeão, quando fala que Jesus é a luz de revelação, ele está dizendo assim: Jesus é aquele que veio arrancar o ser humano das ideias erradas, mas também veio arrancar o ser humano da religiosidade que o ser humano cria para si. No tempo de Jesus havia uma religiosidade muito forte, entranhada na espiritualidade judaica. Havia uma espiritualidade judaica que havia perdido a essência para seguir códigos de leis, do deve, tu não deve, do pode, tu não, e não pode. E vem Jesus e coloca isso tudo de cabeça para baixo. E assim também Jesus vem e coloca tudo hoje de cabeça para baixo. Quando Simeão está dizendo do menino Jesus que ele seria a luz de revelação, ele com isso está dizendo: olha, Jesus veio para nos arrancar da religiosidade. E se a gente olha para as páginas do Novo Testamento, ao longo do ministério de Jesus, a gente vê um Jesus arrancando as pessoas de dentro da sua espiritualidade, de dentro da sua religiosidade, de dentro daquilo que as pessoas achavam que era viver com Deus. Por exemplo, um dos grandes embates que Jesus tem com os religiosos do tempo dele, é sobre o sábado, sobre o dia do descanso. A história nos mostra que haviam alguns tão zelosos com o sábado, tão zelosos com a questão do não fazer nada no sábado, com o descansar no sábado, que alguns amarravam os talheres, inclusive nos punhos, para não ter o trabalho de ter que pegar numa gaveta, por exemplo, ou ter que pegar o talher. Pensa a situação. E aí vem Jesus e diz: olha, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus coloca o mundo de cabeça para baixo. Jesus diz: gente, parem com isso. Qual de vocês é que tem um animal e que esse animal cai num poço, num sábado, e vai deixar o animal lá morrer? Vocês vão tirar ele, não vão? Então,
Com isso, Jesus de alguma forma está tentando jogar clareza para dentro da religiosidade. E nós, a partir disso, aprendemos também que Jesus quer ser essa luz que joga para dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, a clareza, a revelação de que também nós muitas vezes vivemos uma religiosidade que não leva a lugar nenhum e que não acaba com o vazio da alma e que não acaba com a falta de sentido, que não acaba com aquilo que torna a nossa vida infeliz. Nós somos religiosos também. Nós vivemos numa religiosidade entranhada, onde muitas vezes nós nem nos damos conta disso. A religião é a consequência do dedo humano naquilo que é de Deus. A religião é a consequência dos dedos humanos lidando com as coisas de Deus. Deus, em momento algum, queria filhos e filhas religiosos. Por quê? Porque o religioso é aquele que no domingo, no sábado, durante a semana, ele está em contato com a palavra, mas essa palavra está desconectada com o dia a dia. É aquele que ouve a palavra, é aquele que ouve com gosto, inclusive, mas que no dia a dia não vive essa presença divina, não vive essa presença de Jesus. A religiosidade, ela é desconectada com a vida. A religiosidade, ela é desconectada com a essência. A religiosidade, ela é desconectada com a essência do que Deus planejou para o ser humano. O que Deus planejou para o ser humano é simples, não é complexo. E a religiosidade, ela tem a capacidade de complexificar a vida humana. A religiosidade, ela tem a capacidade de tornar difícil a vivência daquilo que Deus pensou. Aliás, o que Deus pensou? Talvez é a pergunta que tu estejas fazendo. Deus não pensou uma espiritualidade, Deus não pensou para o ser humano um relacionamento pautado na obediência cega. Deus não pensou um relacionamento pautado no deve e não deve. Deus não pensou uma experiência de espiritualidade pautada na igreja apenas no final de semana. A gente viu o ruir da religiosidade quando as nossas igrejas agora na pandemia foram fechadas. Pessoas que diziam assim, tá, e agora como é que nós vamos viver a nossa fé? Ué, se a nossa fé depende do templo, se a nossa fé depende da igreja, se a nossa fé depende do domingo de manhã, algum problema há. Jesus está falando de algo muito mais complexo. Quando Simeão diz, esse menino será a luz de revelação, ele está de alguma forma dizendo, olha, conhece o Antigo Testamento? Pois é, tudo que tu conhece, esse menino vai trazer revelação, esse menino vai trazer luz para dentro do Antigo Testamento. Por quê? Porque no tempo de Jesus, tudo que se tinha era o Antigo Testamento. E ele nem estava 100% fechado ainda. O cânon não estava 100% estabelecido. Ainda havia algumas discussões sobre quais livros deveriam ser considerados do Antigo Testamento ou não. Esse fechamento aconteceu só mais tarde, no ano 100 depois de Cristo, quando na cidade de Jâmnia pessoas se reuniram para fazer esse fechamento. E o Novo Testamento aconteceu um pouquinho mais tarde ainda, o fechamento dele. Mas isso é assunto também para uma outra conversa. Mas quando Simeão diz esse menino é luz de revelação, ele está querendo dizer esse menino vem e faz-nos enxergar de outra maneira. A espiritualidade, a religiosidade no tempo de Jesus fazia com que as pessoas entendessem de que adulterar era apenas ter realmente um caso extraconjugal. Mas Jesus vem e coloca um novo olhar sobre o não adulterarás. E ele diz assim, se tu olhares para uma mulher com intenção impura, tu no teu coração já adulterou com ela. Jesus vem e coloca um novo olhar. E com isso, de alguma forma, Jesus está dizendo, meu querido, o pecado não é algo pontual. O pecado não é, puxa vida, lá no meu trabalho, de repente, eu me enrolei com uma nota fiscal e fiz uma mutreta. Isso não é o pecado. Pecado é a condição em que o ser humano se encontra.
Pecado é o DNA marcado pela maldade. Aquilo que nós vimos no domingo passado, aquilo que nós vimos na pregação passada. Pecado não é o acontecimento pontual, pecado é a condição humana. E quando Jesus, que é a luz de revelação, vem e joga esse olhar para dentro da Sagrada Escritura, aí surge, por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus, de alguma forma, está ressignificando tudo aquilo que tem no Antigo Testamento. Jesus é a luz de revelação aos gentios. Jesus é aquele que vem e mostra para ti e para mim, que escancara a nossa situação, que escancara a nossa condição, que escancara o nosso pecado, que escancara a nossa vida e de alguma forma diz assim: ei, tu não é tão bom quanto tu acha. E a tua religiosidade não vai resolver teu problema, porque a religiosidade maqueia grandes problemas. Quantas são as histórias de homens que se consideram grandes líderes nas comunidades, sejam nas comunidades luteranas ou qualquer outra comunidade cristã, que andam muitas vezes com a Bíblia debaixo do braço, mas que em casa, entre quatro paredes, estão agredindo a sua esposa, estão fazendo horrores com a sua família. Religiosidade, pura religiosidade, isso não tem valor nenhum para Deus. Porque Jesus vem e revela na sua Sagrada Escritura a verdade sobre quem eu sou, a verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre a humanidade. Jesus vem e revela, Jesus vem e mostra, Jesus vem e mostra que eu sou um vaidoso, Jesus vem e mostra que eu sou egoísta, Jesus vem e mostra que eu sou um péssimo pai. Peraí, pastor, mas eu me esforço para ser um bom pai. É verdade, eu também me esforço, mas em alguns momentos eu vejo que eu não consigo ser. A Bíblia me revela isso. E quem é que revela? A luz que é Jesus, que vem e faz com que toda essa Sagrada Escritura ganhe um significado completamente novo. Jesus é a luz de revelação. E essa luz de revelação, ela se revela nas letras da Sagrada Escritura. E isso é algo muito importante para nós como luteranos, porque para nós só a Escritura tem um valor muito grande. Não quer dizer que Deus não possa, através do Espírito Santo, revelar outras verdades também hoje em dia. Óbvio que sim. Não teria o atrevimento de dizer que o Espírito Santo não pode revelar coisas ao ser humano sem ser na Sagrada Escritura. E eu não tenho dúvidas disso. O Espírito Santo, ele não está preso aos padrões, não está preso aos padrões humanos. Agora, a revelação de Deus, ela nunca vai contradizer o que a Sagrada Escritura diz. E a Sagrada Escritura precisa ser estudada de maneira séria, de maneira comprometida, de maneira a deixar solos Cristos falar ao coração, ou seja, somente Cristo falar. O crivo da interpretação da Sagrada Escritura é Jesus, porque Ele é a luz. E Ele joga uma luz em cima desse texto bíblico que revela verdades que a religiosidade não traz, que a religiosidade não mostra, que a religiosidade não revela. A religiosidade pode me fazer ir na igreja, ir na missa, ir no culto, participar daquilo lá, sem que aquilo faça sentido para mim. A religiosidade, ela me leva muitas vezes ao engano de achar que eu sou uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, quando na verdade eu só acho isso. Agora, quando a espiritualidade cristã, iluminada pela luz que é Jesus, nos revela nas letras da Sagrada Escritura a nossa condição e revela também o amor de Deus por nós, revela a salvação. É interessante como a gente, olhando a construção do Cântico de Simeão, esse texto que tem nos acompanhado, olhando a construção, a gente vê como está tudo intimamente entrelaçado e amarrado. Se Simeão morresse sem ver a salvação, ele não poderia dizer, agora eu posso partir em paz. No texto bíblico que nós estamos estudando, Simeão diz, agora podes levar em paz o teu servo. Por quê? Porque meus olhos viram a salvação.
Meus olhos viram esse que é a luz de revelação. Queridos, Jesus é aquele que quer nos trazer a certeza da salvação. Jesus não quer que nós vivamos achando que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas que livro da vida é esse, pastor? Eu nunca ouvi falar. Deixa eu te dizer que a Bíblia usa uma linguagem figurada de um livro da vida, onde todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, onde todo aquele que recebe o menino Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito. Mais ou menos a ideia de um cartório de registro civil, onde quando os nossos filhos nascem, nós vamos ao cartório com uma declaração de nascido vivo e nós ali escolhemos um nome e esse nome é registrado nesse livro e a partir daquele momento, então, temos mais um cidadão brasileiro devidamente registrado, devidamente identificado, devidamente familiarizado, devidamente, enfim, já sai até com CPF. A Bíblia usa essa imagem para falar também de um livro no céu. Aquele que não tem Cristo, mas que tem só religiosidade, ele não consegue ter a paz de saber que o nome está escrito no livro da vida. Percebam que Simeão era um homem que constantemente estava no templo. O texto diz que ele era um homem justo, ele era um homem devoto. E ele era um homem que, por ser justo, por ser devoto, por viver a sua espiritualidade, ele estava constantemente no templo. Mas ele só consegue afirmar: agora eu posso partir em paz, agora os meus olhos viram a salvação, agora, Senhor, eu sei que eu vou estar no céu, quando ele tem um encontro com Cristo. Naquele momento, a luz caiu em cima da Sagrada Escritura para ele. E tudo aquilo que ele havia ouvido a respeito do Messias deixou de ser um mero saber para tornar-se vida. E queridos, nós também muitas vezes podemos nos deixar levar pela religiosidade. E nós podemos fazer tudo certinho. Batizar nossos filhos, levá-los ao ensino confirmatório, confirmar nossos filhos, podemos receber a bênção matrimonial, podemos comemorar bodas de prata na presença dos irmãos na igreja, na presença do pastor, na presença de Deus, sem contudo conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque existe uma diferença do dia para a noite entre religiosidade e entre vida com Deus. Por quê? Porque Jesus é a luz. E Jesus é a luz que joga sobre a Sagrada Escritura um novo olhar. O olhar que me diz assim: Everson, o meu convite para viver comigo, Jesus Cristo, é um convite para viver de segunda a segunda. Na hora em que tu tiveres as tuas diferenças com a tua esposa, com o teu cônjuge, é nessa hora que Jesus quer estar presente, trazendo para ti a consciência da tua condição e trazendo para ti a consciência de que sem Jesus tu vai fazer aquela pessoa que vive contigo infeliz. Jesus diz para nós que Ele quer ser a luz que ilumina a nossa vida diante de escolhas difíceis, diante de decisões, diante de desafios, diante de situações que nos dão medo, diante de situações que que nos apavoram. Ali o Senhor Jesus quer ser para nós, para ti e para mim, a luz de revelação. E aí quando, por exemplo, a gente lê no Salmo 119, versículo 5, a palavra nos dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a gente começa a entender isso a partir de Jesus. Quando Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando Ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer do pão que eu der jamais terá sede. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará no céu. E aí Jesus vai dizendo o que Ele é. E queridos, a religiosidade é humana. A religiosidade, ela é o dedo de Deus, é o dedo humano nas coisas de Deus.
E a gente sabe que o dedo humano muitas vezes estraga tudo. O dedo humano muitas vezes acaba com tudo. O dedo humano muitas vezes estraga as perfeitas coisas. Basta olhar o nosso mundo ao redor. Estamos vivendo um calorão em Rio do Sul, coisa insuportável nos últimos dias. Tivemos aí 38 graus na quinta-feira. Um absurdo. E tudo isso, porque é verão? Não, tudo isso porque a natureza está desajustada, porque na semana passada nós tivemos noites geladas em que tínhamos que estar de casaco. Queridos, Deus nos chama para viver não uma religião, nos chama para viver uma espiritualidade em que Ele é a luz. Em que Ele é a luz que vem e ilumina os cantos escuros da nossa vida e mostra ali a podridão da nossa vida, e é o Deus que vem diante de nós com a luz que é Jesus e quer fazer uma faxina, uma limpeza, quer organizar a nossa vida. E quando Jesus entra e clareia e traz um novo ar para aquele ambiente, aí vem o Espírito Santo e diz: agora, querido, tu pode até morrer em paz. Queridos, Simeão nos ensina, esse velhinho esquecido no Natal, nos ensina que sem Jesus não existe Natal. Sem Jesus tudo é religião. Sem Jesus no dia a dia nós somos bons religiosos. E isso não é de todo ruim. Nós precisamos de pessoas que congregam, que comungam na igreja, nós precisamos de pessoas que pela sua fidelidade mantêm a comunidade, mas isso não garante salvação. Agora, tudo isso associado com a certeza de que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a minha vida, que Jesus é aquele que vem e ilumina a escuridão da minha vida, que é aquele que vem e traz razão e sentido para tudo que eu vivo. Então sim. Então é Natal e então o Natal faz um novo sentido. E aí eu posso dizer também com Simeão: posso morrer em paz. Deus abençoe tua vida. Que o Natal venha e traga transformação. Que o Natal venha e traga esperança para o teu coração. Que o Natal venha e traga novo sentido para a tua vida. Amém. Eu quero orar contigo. Senhor, obrigado pela fala de Simeão. Poucas frases, mas de uma profundidade e de um conteúdo tão precioso, tão especial. Um conteúdo tão verdadeiro. Senhor, vem ser a luz que ilumina a nossa vida e que traz revelação da Tua palavra para nós. Senhor, mostra-nos a nossa condição. Mostra-nos, Senhor, que pecado não é apenas um deslize momentâneo, mas é a condição em que nós estamos. E que também o Teu Espírito Santo revele, Senhor, por meio da Tua palavra, que nós somos profundamente amados, a ponto de Jesus nascer para morrer por mim, por cada um que me assiste. Oh, Senhor, não nos deixe andar errantes por aí. Não nos deixe andar perdidos por aí. Não nos deixe andar esquecendo, Senhor, da razão de ser do Natal. Senhor, livra-nos da religiosidade. Torna-nos verdadeiros discípulos e seguidores Teus. E que seja Natal todos os dias, que todos os dias o menino Jesus possa nascer em nosso coração e nós possamos tomá-lo para nós e dizer como Simeão disse: eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ó Senhor, obrigado por essa série de mensagens. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e Tua presença em nossa vida. Guarda-nos e cuida-nos, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Te desejo um abençoado tempo de Natal, um abençoado dia ou noite de Natal, um abençoado resto de ano ainda. Quero dizer também que nós, no dia 2 de janeiro, nós não teremos culto presencial na comunidade luterana do Fundo Canoas. Nós não teremos culto presencial, nós teremos apenas uma mensagem online disponível nesse canal que assistes aí, Facebook ou YouTube,
Nós não teremos o culto presencial, mas a mensagem, a palavra estará disponível no domingo de manhã, de maneira habitual, para poderes ter uma palavra para a tua semana. Voltamos com os cultos regulares presencialmente no dia 9 de janeiro, às 9h30 da manhã. Fica o convite para estares conosco e nos acompanhar também no ano que vem, presencialmente, mas também online. Se tu quiseres abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas, tu podes fazer, depois vai ter uma arte com uma conta bancária onde tu podes fazer o teu depósito, fazer a tua oferta. Só é importante que seja comunicado depois para a gente poder identificar e também agradecer, né, pela oferta enviada. Queremos também agradecer a todos aqueles que fielmente ofertaram, contribuíram, abençoaram a comunidade luterana do Fundo Canoas com generosidade. Conseguimos fechar o nosso ano de maneira positiva. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu compromisso generoso e que no ano que vem possamos continuar ofertando com generosidade, lembrando que não é nosso, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus e do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, do Senhor é tudo que temos. Ah, mas é fruto do meu trabalho, sim, mas fruto também do cuidado de Deus. E que nós possamos aprender no ano de 2022 a continuar confiando naquele que é o Senhor da história. Te desejo um abençoado Natal, que a paz de Deus esteja contigo. Cuida da tua família, cuida daquilo que de mais precioso que tu tem, cuida daquilo que é o que vai ficar no final das contas. Dá um abraço bem apertado na tua esposa, dá um abraço bem apertado no teu marido, dá um abraço bem apertado nos teus filhos, nos teus pais e curte esse momento. Que a bênção de Deus contigo esteja, um abração e até na próxima oportunidade. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há.